Fala galera, eu estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal Laboratório 21 e nesse vídeo a gente vai falar sobre o mesmo assunto, tá? Só que um pouco diferente daquele vídeo que a gente fez há uns 3 dias atrás, onde eu falo sobre a extinção do reparo em equipamentos eletrônicos, tá? Quem não assistiu o vídeo, assista, eu vou deixar aqui no card ou vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário, hype esse vídeo aqui porque é importante para que o nosso trabalho aqui no YouTube possa crescer cada vez mais e o nosso canal ele se mantenha vivo aqui nessa plataforma, tá certo? Vamos lá, pessoal. No vídeo anterior eu falei sobre como é que evoluiu essa questão do reparo, tá? Então eu contei uma história desde os anos 60, 70, os anos 80, 90, até os anos 2000 ali, existia uma demanda para reparos em equipamentos eletrônicos que hoje não existe mais, é fato. Então, muitos técnicos acabaram achando que a eletrônica, digamos assim, que o reparo eletrônico entrou em extinção ou não existe mais, digamos assim, demanda para trabalhar reparando equipamentos eletrônicos, exatamente por conta dessa mudança, que de certa forma foi uma mudança drástica, né? A tecnologia fez com que muita coisa mudasse de alguns anos para cá. Algumas placas ficaram mais compactas, mais leves, para, digamos assim, ter um custo menor na sua fabricação, né? Isso, as empresas sempre procurando ali deixar a fabricação do produto de uma forma mais barata, tá? E que eles tenham lucro, né? Então é isso que as empresas pensam. A empresa pensa em ganhar dinheiro. As empresas que fabricam equipamentos eletrônicos, tá certo? Só que a gente viveu ali em meados ali, né, dos anos 60 até os anos 2005, até vou botar 2010, uma era onde se consertava muito TV e equipamento de som, porque foi uma era onde a comunicação era praticamente por esses dois eletrônicos, né? Rádio e TV. Então a maioria das pessoas, quando não estavam trabalhando, fazendo alguma coisa do tipo, estava com o rádio ligado, ou estava assistindo a TV, né, utilizando ali um videocassete para assistir um filme, um DVD depois e por aí vai, né? Então, nessa época, houve essa quantidade exorbitante de equipamentos como DVD, como aqueles decks de som, né, amplificadores de som, e muitas coisas ali, televisão, pelo amor de Deus, era de rodo, né? Então, equipamento de som, muitos, digamos assim, eletrodomésticos também, que eram um valor mais caro e as pessoas iam consertar porque não tinha como comprar outros equipamentos. Então, foi uma era de ouro, tá? Para muitas pessoas, muitos técnicos que viveram ali os anos 80, anos 90, anos 2000, tá? Mas aí chegou, né, a uma era que os chips começaram a, tipo, controlar o mundo. Verdade é essa, né? A gente viveu em um tempo que os componentes eram mais componentes analógicos, os circuitos eram mais analógicos. Nessa era digital, as coisas mudaram muito, até mesmo a própria manutenção. Hoje, para você ter ideia, tem muitas placas eletrônicas que, se você não entender de comunicação, tá? De protocolos de comunicação, SPI, I2C, I2S, I3C, SPI, SPMI, UART, enfim, e tem um montão aí, né, de protocolos e que hoje o técnico ele necessita saber para pegar algumas falhas que antes não se precisava disso, tá? A maioria do reparo era um reparo, claro, tinha muita complexibilidade também. Não estou dizendo que antigamente o reparo era mais fácil, não, tá certo, pessoal? A conversa não é essa. A conversa é que antes era algo mais analógico, hoje é algo mais digitalizado. É claro que até aqui também a gente tem blocos analógicos, né? Aqui é uma placa de smartphone, olha o tamanho dos componentes, né? Bem pequenininho, olha o tamanho da bobina, né? Olha os capacitores aqui, você vê, parece umas formiguinhas, né? Capacitores, né? Temos circuitos integrados, isso muito pequeno. Aí você me pergunta hoje, né? Respondendo praticamente a uma pergunta que fizeram no vídeo passado. O problema dessas placas pequenas é que não temos condições de comprar peças para fazer manutenção. Uma pessoa, um inscrito, falou que
esse negócio de assistência técnica de celular e de outros tipos de assistência técnica, hoje, a empresa manda trocar o aparelho, né? Beleza. Agora vamos explicar essa questão aí de trocar o aparelho, porque não existe... quero deixar bem explicadinho isso aqui para que as pessoas entendam, né? Porque tem alguns técnicos que ficaram ali trabalhando até os meados dos anos 2000 e simplesmente quando as coisas começaram a mudar, ele não quis mais evoluir, tá? A verdade é essa. Eu sei que muitas pessoas podem falar aqui nos comentários, me criticar, enfim, mas é verdade, tá certo? Inclusive eu tenho amigos que fizeram isso. Tá, deixa eu tomar um pouco d'água aqui rapidinho, pessoal. Pronto, pessoal, voltei. Que eu vim de uma gripe e aí a garganta tá secando muito rápido. Então, como eu tava falando para vocês, ó, nessa pequena placa de um smartphone que é menor do que a minha mão, e a minha mão não é muito grande não, viu? Ó, tá vendo? Calma, na palma da minha mão. Eu consigo comprar qualquer componente desse aqui na internet original. Tá? Porque eu vi que houve alguns comentários no vídeo passado dizendo que a pessoa tem que só acha isso aqui em sucata. E não é. Isso não é uma verdade, tá certo? Qual é a verdade então? A verdade é que eu posso comprar qualquer componente desse aqui, de CPU a amplificadores, tá certo? É só você pegar a referência do componente, colocar na internet e você vai encontrar. É claro, esses componentes não se acham, por exemplo, no centro da sua cidade, como era antigamente. Por exemplo, se você for comprar capacitores, né? Se você vai comprar capacitores, você não precisa comprar pela internet. Você vai na sua própria cidade ali, vai ter alguém que vende peças eletrônicas, você vai comprar circuito integrado, né? Você vai comprar transistor, vai comprar, enfim, um monte de coisa aí para trabalhar com eletrônica. Se você trabalha com som, se você trabalha com TV, trabalha com, sei lá, ventilador, seja o que for, né? A maioria desses eletrodomésticos você encontra componentes de forma bem fácil. Esses componentes aqui você também encontra fácil, tá? Você pegar aqui a referência desse PMIC, né? Que é um gerenciador de tensão dessa placa aqui. Ela é a fonte chaveada desse dispositivo, né? Que tem várias bobinas que são bobinas, né, do bloco Buck aqui desse PMIC, tá? Que vai liberar diversas alimentações aqui para CPU, memória e tal. Se você ver cada componente desse aqui, cada circuito integrado, você encontra cada um deles na internet. É só digitar o nomezinho que tem aqui, tá? Agora, para você ver esses componentes, né? Se você for reparar isso aqui a olho nu, você não consegue. Você precisa de um microscópio, tá? Na eletrônica passada, quando eu digo eletrônica passada, a eletrônica dos anos 70 até os anos 2000, ali 2010, né, no máximo, a maioria da demanda era com equipamentos onde a gente não necessitava de certas ferramentas que hoje necessitamos para alguns tipos de reparo, tá? Então, as pessoas não consertavam coisas nano, pequenas, já existiam, tá? Já existiam vários circuitos pequenininhos, mas ninguém mexia, porque tinha muita demanda para outros tipos de equipamentos eletrônicos. Só que esses equipamentos eletrônicos, a demanda começou a diminuir, tá? E o valor do reparo já não ficou tão significativo assim, tá? Já não ficou tão viável assim. E aí o que acontece? Vieram outros equipamentos, tá? As pessoas começaram a ter outras visões, começaram a entrar em outras áreas. Alguns trabalham na parte industrial, outros trabalham para si próprios, outros montaram algumas outras assistências técnicas, enfim, tem um monte de técnico espalhado em diversos blocos, diversos nichos específicos dentro da própria eletrônica. Como eu já falei no outro vídeo, né, conheço pessoas que trabalham com equipamento hospitalar. Você acha que, né? Já vou responder outra pergunta, mas vamos tirar isso aqui. Então aqui, pessoal, né? Vamos finalizar logo isso aqui. Então aqui, todo componente que eu quiser comprar, eu compro. Eu compro bobina, se eu quiser, tá? Eu encontro na internet. Esses capacitores pequenininhos que vocês estão vendo aqui, eu consigo comprar todos esses componentes. Os próprios conectores, tá? Os conectores FPC, de tela, de bateria,
Enfim, eu consigo comprar tudo que tem nessa placa aqui, original, novo, zero bala, tá? E aí você pode perguntar, mas isso acontece mesmo, mas não é a empresa que tem que fabrica isso aqui, ela vai vender... Pessoal, entenda, esse aparelho aqui é um Redmi 12, é um Redmi 12 da Xiaomi, tá certo? Essa CPU não é Xiaomi, essa CPU é Qualcomm. A empresa que fabrica a CPU desse dispositivo aqui e de vários aparelhos, tanto Samsung como... é Qualcomm. Tem várias empresas, né? A gente vai ter a Qualcomm, a MediaTek, a Unisoc, tem vários tipos de processadores de empresas que fabricam componentes. Então, a empresa, ela vai pegar, digamos, CPU, PMICs, né, que são gerenciadores de tensões, amplificadores de RF, amplificadores de áudio, o próprio codec de áudio, tudo daquela empresa, da Qualcomm, que fez todo um circuito a Qualcomm para, digamos, uma CPU. Lançou uma CPU, mas junto com a CPU ele lança o cara que vai alimentar a CPU para a CPU funcionar, a memória que vai trabalhar ali, né, já todos os blocos ali na própria CPU, enfim, a empresa é quem cria esses componentes, tá certo? São poucas as empresas que criam, digamos, componentes próprios, tá certo? Se você quiser comprar até componentes do próprio iPhone, você acaba comprando. Quero comprar uma memória, esse aparelho aqui danificou a memória. Eu quero comprar uma memória nova para ele. Você compra. Só você entrar no AliExpress, Banggood, Mercado Livre, vários e-commerce, e vocês conseguem comprar esses caras aqui. CPU, James, eu quero comprar a CPU, a minha CPU está com curto. Tem como você comprar uma CPU. Só que você tem que saber como instalar essa memória ou como instalar essa CPU. Não é só chegar, fazer um rebalo e colocar aqui que vai funcionar, não. Tem outros parâmetros que devem ser feitos antes de você colocar uma CPU nova ou colocar uma memória nova, que aí é onde está a diferença de uma pessoa que está buscando evolução. Então, para eu trocar uma CPU dessa, para eu trocar uma memória, eu tenho que, no mínimo, eu tenho que ter uma programadora, seja uma Medusa, seja uma EasyJTag, né? Eu preciso de uma programadora para poder programar essa memória e fazer com que ela consiga rodar com a CPU nova, ou a CPU rodar com aquela memória nova, tá certo? Mas há condições de eu reparar qualquer problema em uma placa como essa, tá? Só que eu preciso ter equipamentos, digamos assim, específicos para esse tipo de reparo. Então eu preciso de um osciloscópio bom, tá? Esse osciloscópio, por exemplo, não foi tão barato, pessoal. Eu não estou falando isso aqui para querer esnobar aqui, não. Estou falando só para dar um exemplo para a galera que acompanha aqui, tá? Então a gente precisa entender de comunicações, de protocolos de comunicações, tá? A gente precisa de um microscópio bom para a gente ver o que a gente está fazendo, fazer o reparo correto, né, sem danificar um componente. A gente precisa treinar. Então, assim, eu vejo muita gente achando hoje que trabalhar com eletrônica hoje em dia, né, a gente precisa, digamos assim, buscar, tá, se inovar para esse novo mundo da eletrônica. Tá certo? Aí você pode dizer assim, não, mas não compensa não, porque um celular deu problema, o cara vai comprar outro. Nem sempre, cara. Tá vendo esse aparelho aqui? Esse aparelho aqui, vamos supor, o cliente que trouxe ele para cá, ele tem um arquivo aqui importantíssimo, por exemplo, para ele ir para uma audiência, ou tem um arquivo de uma pessoa que já faleceu, ou tem alguma coisa aqui que ele não pode ficar sem. E digamos que ele não salvou, não fez backup, não fez nada disso. Que a maioria das pessoas usam o celular como se o celular não fosse parar no outro dia, tá? E acontece de o celular cair, enfim. E aí, ele quer que o aparelho dele funcione porque ele precisa, pelo menos, a última vez entrar ali no arquivo, tirar as coisas dele que ele necessita. Então, ele muitas vezes está disposto a pagar, não pelo valor do dispositivo, mas pelo valor emocional ou algo que ele precisa tirar daquele aparelho. Tá certo? Uma outra colocação, né? Voltando àquele assunto de peça, a única coisa que você pode não encontrar original são a tela, tá? A tela
né? A gente, não, mas a empresa não fabrica para vender. Tá certo. A tela você pode ser que não encontre uma tela original, porém você encontra telas que têm uma qualidade muito parecida com a original, tá? Agora tem telas também que não servem para porcaria nenhuma. Então vai do técnico, né? De acordo com o seu cliente, para querer colocar uma tela, né, boa ou uma tela fajuta no aparelho do cliente. Agora vamos lá. Outra área que é, digamos assim, bem viável, tá? Que rentabiliza muito bem o técnico de eletrônica é a área de equipamentos hospitalar, né? Tem algumas pessoas que atuam nessa área e ganham muito bem. Porque vamos supor que um médico comprou um equipamento que não é barato, tá, pessoal? Tem equipamento que custa 50 mil, 30 mil, 100 mil, tá? Vai depender do equipamento. O camarada tem uma clínica, certo? Tem várias clínicas particulares, fora hospitais do governo, né? Que às vezes faz, digamos assim, um contrato com uma empresa específica, mas a gente tem muitas, por exemplo, clínicas particulares que às vezes chamam técnicos para resolver certas questões ali de equipamentos que podem causar problemas, sim, tá? Todo equipamento eletrônico está, digamos, suscetível a dar algum problema, tá certo? As peças podem ficar saturadas e vir a queimar, a parar, entrar em curto e fuga, e isso pode afetar o circuito e deixando ele de forma inoperante. Então, o camarada comprou um equipamento por 50 mil, aí ele deu um problema no equipamento dele, né? Um médico YX, não atua nessa área, mas vamos supor que tem ali um equipamento de 40, 50 mil reais. Você acha que ele vai querer comprar um outro equipamento ou você acha que ele vai tentar consertar aquilo para ver se vai ficar bom? Muito provável que na segunda vez ele possa ser que troque, se ele consertar e dar problema novamente, tá? Mas a depender do reparo, aquele equipamento vai ficar zero bala, né? A gente trabalha com eletrônica, a gente sabe. Se tiver aqui um gerenciador com problema, eu trocar ele, botar um novo, ali não vai dar problema. Pode dar problema em outra coisa nessa placa, mas ali não dá mais. Ou pode dar, mas daqui a um tempão, né? Ou se for uma falta de sorte, um transiente, né? Algum pico de tensão ali, acabar danificando, mas é muito raro que isso aconteça. Então, às vezes, aí o camarada vai lá fazer um reparo lá. Se o cara cobrar 10 mil reais para fazer uma manutenção, 5 mil reais para fazer uma manutenção em um equipamento desse, você acha que o camarada ele não vai pagar, não? Ele vai preferir comprar outro novo? Se ele pode pagar 5 mil reais, 7 mil reais para fazer a manutenção daquele equipamento que custa 60, 50, 70 mil, ele vai com certeza querer fazer um reparo, tá? Porque às vezes ele esperou que aquilo acontecesse. Às vezes ele até tem o dinheiro, mas ele, pô, eu vou me descapitalizar não, vou consertar para ver se vai segurar, tá? Porque a gente pensa toda vez que, porque o camarada tem condições financeiras, o cara vai jogar fora. Não é assim não, pessoal. Até os ricos, às vezes, tem coisas que eles querem consertar, tá? Eu, particularmente, que trabalho com manutenção de celular, já chegou muitas pessoas que têm condições financeiras acima da média, que parou o smartphone dele e ele não jogou fora e foi comprar outro, não. Ele quis consertar o dele. Agora, por quê? Ele não pode comprar outro? Não, pode. Mas o que tem no seu aparelho é o que muitas vezes importa. Isso acontece também com notebooks, com tablets, né? E tem hoje tablets que estão bem melhor do que aqueles tablets antigos que eram só Jesus na causa, tá? Então, assim, para responder algumas pessoas que comentaram no vídeo passado sobre compra de peças, galera, você pode comprar peça que você quiser, basta você ter a referência da peça, porque essas peças são fabricadas, não é só para colocar em um aparelho, não, é para colocar em vários tipos de circuito. Eu posso encontrar essa mesma CPU em uma placa da Samsung, em uma placa da Motorola, tá certo? E vai ter praticamente o mesmo seizinho de carga, o mesmo amplificador, porque segue uma regra praticamente, tá bom? Então, essas pecinhas a empresa fabrica porque ela quer vender. Ela sabe que tem mercado de manutenção, ela sabe que tem pessoas que estão estudando, se empenhando para reparar. Ela sabe que existe um mercado,
tá? De países subdesenvolvidos que ainda necessita de reparo. Que as pessoas não têm condições financeiras para comprar um outro equipamento assim. Então, quando eu venho aqui falar sobre eletrônica, eu preciso, né, falar para vocês que depende muito daquilo que você quer para a sua vida. Tem pessoas que hoje ainda continuam consertando equipamentos antigos, retrô, e cobram bem para fazer esses reparos, porque poucas pessoas acabam pegando esse tipo de serviço para fazer. Tá? Então tem pessoas ainda que trabalham com esses equipamentos retrô. Televisão de tubo, equipamentos de som antigos, vídeos cassetes, tá? Videogames antigos, retrôs, como Super Nintendo, Atari, Mega, aqueles Sega, né? Enfim. Então tem mercado para trabalhar com eletrônica e vai depender de você e também digamos assim, do que você quer para você, porque não adianta você estar numa área trabalhando só por conta do dinheiro, não faz sentido, não vale a pena. Eu digo para você que não vale a pena, tá certo? Trabalhar com algo que não faz sentido para você. Trabalhe com aquilo que você gosta. Como eu falei no vídeo anterior, tem muita gente hoje criando circuito para vender. Isso também tá tendo saída, tá? Então hoje a gente tem essa fonte aqui, né, pesadona, uma fonte linear. Hoje a gente tem essa outra fonte aqui, mais maneira. Tá? Essa aqui eu consigo pegar só consigo pegar com as duas mãos. Essa aqui eu pego com uma. Tanto é que essa aqui não tem nem o suportezinho de pegar, essa daqui já tem, exatamente por conta disso. Aqui a gente fala de uma fonte linear, aqui uma fonte chaveada, e a gente vê que de fato existe uma mudança, tá? Mas a gente tem que cada vez mais se preparar, tá certo, pessoal? Como eu falei para vocês, hoje tem muita gente que ainda atua na área de manutenção, tentando empurrar com a barriga aquilo que era hype há 20 anos atrás. E a gente precisa saber que o mundo mudou, tá certo? Se eu tivesse aqui na minha bancada agora, esperando que chegasse televisão de tubo ou equipamento de som, muito provável que eu não teria demanda de aparelhos que chegam como chega, por exemplo, o smartphone aqui. Tá certo? Então, vai muito da área que você procura atuar. Eu vejo que algumas pessoas que trabalham com eletrônica, né, dizem que não quer trabalhar com a área de manutenção do celular porque é marginalizada. Tem muita pessoa de mau caráter, ladrão de peças. Cara, isso também mudou, tá certo? Existe isso ainda? Existe. Existe naqueles lugares que tem um monte de gente que não tem, digamos assim, responsabilidade com a sua área de atuação. Pessoas que estão na área só para passar o tempo. Pessoas que estão esperando outras oportunidades para deixar de fazer aquilo. Mas quem leva a profissão, né, a sério, quem fez essa profissão, a profissão da vida, pode ter certeza, irmão, que ele não vai estar pegando celular para estar trocando peça, ganhando... Até porque as peças são bem baratinhas, tá? Então, para que pegar uma peça de um aparelho? Não faz sentido. Só o cara sendo um doido para fazer esse tipo de coisa, porque não vale nem a pena, tá certo? Então, fica aqui mais um relato, né? Quero que vocês deixem aí seus comentários para a gente falar mais sobre esse assunto. Se render, a gente vai falar mais ainda, tá? E esse canal é uma comunidade para você que trabalha com eletrônica. Seja, eu trabalho com carro, trabalho na parte da eletrônica ali e tal. Então, sinta-se à vontade. Gêmeos, eu trabalho com placa de micro-ondas. Sinta-se à vontade. Eu trabalho com placas de ar-condicionado. Sinta-se à vontade. Eu trabalho com módulo de carro. Sinta-se à vontade. Certo? Aí eu trabalho com equipamentos hospitalares. Sinta-se à vontade. Eu trabalho na área industrial. Sinta-se à vontade. Eu trabalho na parte de elétrica. Sinta à vontade. Aí eu trabalho com manutenção, mas eu curto, né? Como eu vi um comentário de um colega aqui inscrito, que ele disse assim, eu não sou técnico de eletrônica não, mas eu gosto de escutar esse debate, eu gosto de ouvir essas coisas. Então,
sinta-se à vontade aqui nesse canal. Tá certo, galera? Um abraço, Deus abençoe e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Meus vídeos é sempre meio grandezinho mesmo, porque eu gosto de falar muito aí mesmo, né? E vocês aí, deixem o comentário de vocês, o que você achou, o que você acha que é verdade, que é mentira, se eu tô mentindo, se eu tô falando a verdade, se eu tô querendo enganar, se eu tô querendo... Enfim, né? Eu não vou falar mais de curso nesse canal, tá? Eu não falo mais de curso nesse canal, até porque o curso que eu tenho é para smartphone. Então, nesse canal aqui, eu não falo de curso mais, tá certo? Esse canal aqui só vai ser para falar sobre eletrônica, mostrar circuitos eletrônicos, a gente falar sobre essa parte mais geral da eletrônica, tá certo? Quem quiser ver concertos que eu faço, assista o outro canal, tá? Mas eu não vou fazer mais aqui nenhuma divulgação de treinamento, até porque não é o foco desse canal, tá trazendo treinamento aqui para vocês, tá certo? Aqui é só para falar sobre o assunto de eletrônica mesmo, ok? Então é isso, não falo mais, tá certo? Não falo mais, adquira o nosso treinamento, não falo. Até porque um camarada aí, não, ele tá falando isso porque tá querendo vender curso. Então eu tô falando aqui agora e não compre meu curso, tá certo? Não compre meu curso, nesse canal aqui eu não falo nada sobre esse assunto mais, tá? Até porque, como eu já falei, eu não vivo de curso, quem é aluno meu sabe muito bem disso, tá? Eu não sou Paulo Marçal para estar vendendo curso aqui a rodo. A gente vende 2, 3 cursos de 15 em 15 dias, tá? Então vai ou não para a bancada não, para você ver, né? Enfim. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui.